Você fica pensando como recompensar os jogadores, como dar itens mágicos? Então esse vídeo aqui é pra você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dados Críticos. Meu nome é Igor Theory. Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos do Mestre Preguiçoso, onde eu dou dicas aqui para preparar de forma mais eficiente as sessões baseado no livro The Lazy Dungeon Master do Mike Shea. Se você não viu os outros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista eles, o link vai estar aí na descrição, até porque os vídeos funcionam de uma forma meio cumulativa. Então talvez eu cite aqui alguma coisa que eu já falei nos vídeos anteriores, então eu recomendo você assisti-los antes desse aqui. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre recompensar os jogadores com itens mágicos mais especificamente. E aí eu fiz aqui, como sempre, um roteirinho, né, com os pontos principais que ele fala nesse capítulo, e a gente vai seguir ele aqui na estrutura do vídeo, tá? Então o Mike Shea, o autor do livro, ele começa sempre falando que os jogadores amam itens mágicos. E às vezes, por conta de várias coisas que nós, mestres e mestras, temos que prestar atenção, como monstros, criação de NPCs e a própria história em si, a gente não dá tanto valor a esses itens mágicos. Mas eles são muito importantes para dar evidência aos personagens e também para deixar os jogadores felizes, porque eles têm ali algo interessante que podem usar dentro de jogo. Então, se eles têm essa importância e deixam os jogadores felizes, talvez seja importante separar um tempinho de preparação para os itens mágicos, para recompensar os jogadores à medida que o jogo for acontecendo. Existem várias metodologias que você pode adotar para recompensar os jogadores, mas o mestre preguiçoso foca basicamente em duas formas, que é você usar uma lista de desejos de forma mais solta, ou você selecionar os itens mágicos de forma aleatória. Então vamos falar das duas aqui. O primeiro método é essa lista meio solta, né? E como é que funciona isso, essa lista de desejos? Como que você faz para saber o item que o jogador está interessado, que ele gostaria, que acharia que seria interessante para o personagem dele? Bem, você pergunta. E o Mike Shea recomenda que a gente pergunte isso para os jogadores sempre no início da campanha, e mais ou menos a cada 6 sessões de jogo, né? Isso aí vai depender do seu grupo, da evolução deles. Mas você perguntar para eles, não necessariamente qual item ele quer, mas que tipo de item ele estaria interessado. Chega para os jogadores e fala assim, nossa galera, que tipo de item vocês achariam que seria interessante? Porque existem diferentes tipos de itens mágicos. Tem aqueles que aumentam os atributos do personagem, constituição, carisma, e tem aqueles outros itens que permitem formas diferentes de interação com o mundo. Talvez forneçam magias, talvez permitam que os personagens façam coisas que eles não conseguiam antes. Então existe todo um espectro de tipos de itens mágicos e você pode perguntar para os jogadores no início da campanha que tipo de itens eles gostariam de ter, o que eles acham interessante. E anota isso, especialmente perto de um local onde você vai revisar. Talvez perto ali da ficha dos personagens, no local onde você faz a revisão. E a gente retoma lá o primeiro passo, que é sempre revisar os personagens. Porque dessa forma, você vai sempre bater o olho naquele tipo de item e vai sempre pensar se está na hora de recompensar aquele personagem, aquele jogador. E aí o autor coloca assim alguns critérios para que você saiba quando é melhor recompensar. Ele fala assim, para você prestar atenção na história. Faz sentido para a história? E faz muito tempo também que eu já recompensei. Então, observando esses dois critérios, você vai saber o momento ideal ali para dar o item para o personagem, por consequência, para o jogador também. Uma dica que ele dá é sempre tentar recompensar a cada sessão de jogo, mas eu particularmente não uso muito essa dica. Eu sempre costumo pensar mais ou menos quando faz sentido para a história ou quando eles encontram um tesouro ou algo importante. E aí uma dica minha, isso não é do livro, mas você tem que balancear isso um pouco, porque quanto mais itens mágicos você dá para os jogadores, a tendência é que eles fiquem bastante fortes também. E você vai ter que pensar nisso e balancear, e isso com certeza vai modificar o modo como eles abordam os desafios. E você, como mestre, que é a pessoa que elabora esses desafios, vai ter que repensar também a forma como você os faz. Então é importante que você tenha em mente essa questão de balanceamento, se isso é uma questão para o seu jogo ou não. A segunda forma de entregar os itens mágicos é escolhendo de forma aleatória, e o nome é bem autoexplicativo. O que você faz é escolher ali uma tabela de itens mágicos e rolar aleatoriamente os itens e escolher eles de forma aleatória. Isso permite que itens muito legais saiam ou que saiam um item ali mais ou menos. Você pode também fazer tabelas baseadas naquilo que você acha interessante para aquele momento do jogo. Talvez pensando nessa ideia de balanceamento, né? Se o seu jogo usa essa ideia de balanceamento, você pensar numa tabela ali que fosse mais balanceada ou não. Você também pode usar geradores da internet, no celular, aplicativos. E o legal é que você pode também, nessas tabelas, mudar a porcentagem. Então, um item muito raro pode ter menor porcentagem de aparecer, e um mais raro e um mais comum, uma porcentagem mais alta. E caso você ache interessante, você pode separar essas tabelas e dar para os jogadores mesmo, para eles lerem e rolarem quando eles encontrarem um tesouro. Talvez a questão da aleatoriedade gere aí algo interessante no seu grupo. Esse julgamento vai de vocês como grupo de fazer. Ele dá ainda algumas dicas interessantes para você utilizar os itens mágicos de uma forma mais completa.
E uma dessas dicas é usar os itens mágicos como uma forma de contar história. Não simplesmente joga o item ali e esquece dele, mas ele fala para você tentar dar uma camada para além daquele item. Ele não é só uma peça mecânica, não é só um conjunto de regras, mas ele pode ter uma história por trás, ele pode contar um segredo, e você pode usar inclusive ele para ligar a outros pontos que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores. Então você pode ligar uma pista ou segredo, né, daquela nossa listinha que a gente fez, a um desses itens mágicos. Quando o jogador ou jogadora achar aquele item, encontrar aquele item ou recebê-lo, ele vem junto com essa quantidade de informação. Você também pode ligar o item mágico a um local fantástico, dessa forma contando mais sobre a história daquele local, talvez pedindo a rolagem de história ali pro personagem, para saber se ele entende um pouco da história daquele item, se ele reconhece a estrutura, o modo que foi feito, e aí também ligar isso com a pista ou segredo. Você pode usar o item para contar a história de um NPC, talvez um item valioso para a família dele ou para a história dele, ou até mesmo para um monstro. Talvez os goblins estivessem com o item mágico ali porque eles atacaram uma caravana e essa caravana estava fazendo alguma coisa importante e tinha aquele item mágico. Então você pode inventar aí de acordo com a história do seu mundo. Mas é importante que os itens não sejam simplesmente itens, eles tenham camadas. Dessa forma você consegue criar um mundo muito mais vivo. E isso vai instigar os jogadores a quererem mais itens, quererem saber mais sobre a história do mundo. Então, como a gente sempre faz aqui, a gente fala da teoria e depois faz na prática. Então a gente vai selecionar alguns itens mágicos para nossa aventura que a gente está criando em conjunto. E como a gente não tem jogadores ainda para poder perguntar para eles os tipos de itens mágicos que eles gostariam, eu vou usar um gerador de itens mágicos aleatório, o Donjon, que eu vou deixar na descrição também. Ele gera itens mágicos baseados no livro do mestre, no Guia do Mestre. Lá no Guia do Mestre da Galápagos você consegue achar vários itens mágicos muito interessantes. Tem inclusive as tabelas e a descrição dos itens, então é interessante caso você tenha interesse. Eu vou usar esse aqui, você pode escolher o tipo de item, a raridade dele, se é incomum, se é raro, muito raro, se precisa de sintonização e a fonte, né? Ele tá aqui, o Guia do Mestre e o Xanatar Guide. Eu vou colocar aqui que é um anel, por exemplo, e a raridade vai ser um item raro. Então eu tenho aqui, eu posso criar uma tabelinha a partir disso e rolar essa tabela na hora do jogo. Não vou fazer isso aqui para não gastar muito tempo, mas vocês entenderam muito. Mas vocês entenderam como funciona, né? Bem tranquilo, bem simplesinho. E como a gente sempre faz nessa série de vídeos, vamos fazer uma revisão aqui do que a gente conversou hoje para ficar bem fresco na memória. Então os jogadores amam itens mágicos, por isso vale a pena gastar um tempinho preparando-os. No início da campanha e a cada 6 sessões em média, pergunte os tipos de itens que os jogadores gostariam. Anote as respostas em um local onde você vai conseguir revisar. Dê as recompensas quando fizer sentido para a história. E você pode escolher tabelas aleatórias antes do jogo acontecer. Tabelas aleatórias ali de itens para servirem de recompensa. E por último, e muito importante, use os itens mágicos para contar uma história. E é basicamente isso, galera. Com esse vídeo nós encerramos a série de vídeos do Mestre Preguiçoso. Abordamos todos os outros passos, mas o livro não é só isso. Eu recomendo que se você tem interesse em saber mais sobre esse livro, vá lá no primeiro vídeo da série, tem um link para comprar o livro. Infelizmente é só em inglês. Mas o fato dessa série de vídeos ter acabado, não significa que eu vou deixar de trazer dicas do Mestre Preguiçoso aqui para o canal. Com certeza eu vou trazer mais no futuro, mas vão ser em vídeos separados falando de temas distintos. Então, eu recomendo que se você tem interesse em receber esse tipo de conteúdo, aprender como mestrar, aprender como jogar RPG, se inscreva no canal para receber as atualizações dos vídeos quando saírem. E se você tem alguma dúvida em específica, acompanhe as lives lá na Twitch. Faço live lá jogando com a galera e sempre estou atento ao chat respondendo as perguntas e dúvidas e ajudando naquilo que eu posso. Vou deixar outros 2 vídeos aí do canal para você assistir e até o próximo vídeo aqui do canal.